ele foi minando a minha autoestima. E ainda ia demorar muito para eu entender que aquilo era uma agressão. Eu tive o primeiro namorado, que foi um namoro muito violento, e foi hoje, quando eu digo assim, o que foi que me levou a gostar daquela pessoa horrível, que era muito mais velha que eu. Ele me disse que eu era bonita. Eu acho que foi a primeira vez que alguém me disse que eu era bonita. E essa pessoa foi se tornando uma pessoa muito agressiva a partir do momento em que eu não quis me relacionar com ele, de fazer sexo e tal. E ele foi ficando uma pessoa violenta, ele começou a me perseguir. Foi nesse período, o Miguel, já que veio com quem eu venho casar, ele já frequentava a minha casa, ele era amigo dos meus irmãos. E uma vez, quando este rapaz tentou me agredir, o Miguel me defendeu. Aí me nasce a ideia do príncipe. Vamos casar. Com 13 anos, e ele tinha 17. E eu pensei, então eu quero escrever, eu quero fazer várias coisas, então eu vou ter liberdade, a minha mãe não vai mandar mais em mim. E não demorou muito para eu ver que o Miguel não tinha iniciativa nenhuma. E eu vi que assim, o meu marido, ele se tornou um filho. E eu ainda não conseguia entender que eu não tinha arrumado nem um filho, nem um príncipe. Eu tinha arrumado uma pessoa que era dependente de mim. Você sabe que você tem uma força, que você acredita em você. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha essa força. Mas com o tempo, o Miguel foi minando essa força de me dizer que eu era fraca, que tudo que eu fazia não dava certo. Ele foi minando a minha autoestima. E ainda ia demorar muito para eu entender que aquilo era uma agressão. Mesmo eu estando dentro de um encontro, de um grupo de política, a gente via as marcas nos corpos das mulheres. A gente sabia que a maioria dos homens tinha várias mulheres. E se tornou normal para mim que o Miguel saísse e procurasse outras mulheres. Nem era um grande absurdo para nós aqui o fato da idade, porque os pais queriam se livrar das meninas, né? Ou então ia para alguma casa, que eles chamavam casa de família, como se a gente não tivesse família até ali, né? E tem uma outra violência, é que eu convivi com várias colegas que ficaram grávidas nas casas onde elas trabalharam. Hoje se fala desse estupro em casa de patroa. E quando eu me recuso a fazer esse papel, eu fico como uma pessoa que não quer trabalhar. O outro lugar que eu arrumei para trabalhar era o lixão, ou trabalhar nas minas lavando roupa. Aqui ainda tinha bastante mina. Então foi esses os empregos que eu consegui, que eu não sonhei com isso. Foi um raio, assim, um ano. Porque com 14 anos eu conheci o partido político. E quando eu comecei a entender o que era direitos e deveres, eu começo a ver que eu dei um passo muito ruim. Eu queria estar estudando ainda, mas eu já tinha 2 filhas. Eu tive uma com 13 e a Tiana, que mora aqui no fundo da minha casa, com 14 anos. Eu tinha uma criança com 1 ano e outra com 2 anos. E agora? Trabalhar como? Então só dava para fazer esses serviços. Bordar, lavar roupa, passar roupa. Porque tudo que eu queria não existia. Mulher que escrevia. O que me aliviava um pouco é que às vezes a gente ouvia o rádio e eu fui ouvindo Rita Lee, Maria Bethânia, e aquilo foram recados que eu fui recebendo e fui guardando. Se alguém está cantando é porque existe. Até eu conseguir dar a palavra cansei. Se passaram 8 anos, eu não vi. Eu emagreci, eu adoeci. Quando eu vi, eu tinha uma mesa de 3 pés, eu não tinha mais o fogão, eu não tinha mais a cama, armário, não tinha mais nada disso, e eu já tinha 4 filhos. E por muitas vezes ele subiu aquele escadão e ele voltou. Ai, não, porque eu te amo. Naquela época ele me trazia uma promessa de melhora e já no dia seguinte ele não tinha compromisso com aquilo que ele prometeu. É aí que eu preciso ser firme. E mesmo que ele olhasse para trás e olhasse para as crianças, eu me mantive firme. Você precisa ir embora. E ele foi embora. E a gente ainda não entendia que havia várias mulheres solo. A minha mãe era uma delas. Tinha algumas pessoas que me diziam, você precisa enfrentar a escola. Então, quando o Miguel morreu, em 90, 91,
Eu saí do cemitério e fui direto, porque o Miguel ainda me mantinha, ele me perseguia. Quando eu voltei para a escola, depois que o Miguel morreu, a minha família também queria impedir. Terminei o fundamental, corri para fazer enfermagem, que era a única coisa que dava para eu fazer, e terminei isso com 30 anos. E as pessoas não acreditavam. Quando a gente começa a melhorar na periferia, porque você arranjou um homem em algum lugar, está dormindo com ele. E aí eu aprendi que assim, a gente pode dormir com quem a gente quiser e trabalhar para pagar as próprias contas. Que é assim que as coisas funcionam. Eu cuidando da minha vida. E eu comecei a ver que as pessoas que vão, não é um destaque, não é ficar rica, mas é aquelas que têm, que resolvem a sua situação econômica, é porque ela vai deixando algumas coisas para trás. Peso, falsos amigos, pessoas que pesam, pessoas que só lembram de você quando estão na merda, casamentos ruins. Eu diria que é preciso refletir. Todo dia você tem que amanhecer e ver se tá bom para você ou não. Para e pensa, o que é que o mundo tá te devolvendo com o que você tá fazendo? Vai olhando e facetando, multifacetando, desde o mercado, desde a igreja, desde a rua, desde tudo, para quem é que você está vivendo. A gente entra para as religiões, ali tem muita coisa que não é boa, mas a gente encontra os bons grupos. E eu aprendi com um mestre que a gente não encontra desgraça dentro de casa. Então, assim, o seu pai, ele virou alcoólatra porque várias coisas na vida dele não deram certo. E a gente começou a ir discutindo essas histórias e eu vi que ela estava dando certo. Mas a gente precisa entender que a gente também não pode seguir o caminho que o seu pai seguiu. Eu não tinha outro caminho, eu sabia que eu não ia poder pagar uma faculdade para eles, eu sabia que eu não ia poder fazer muito, a não ser os 3 pratos de comida garantido. Até que meu filho deslancha a partir do rap, e quando você está no caminho e você encontra uma veia daquilo que é o que você acreditava, você pensa, caramba, chegou a hora. E aí chegou o momento de escrever meu primeiro livro, eu acabei de escrever o segundo livro. E aí eu fui arrumando aqui essa casa com a casa do que eu acho que eu mereço ter. Você não se entender dentro de casa e entender todas as doenças, todas as questões de alcoolismo que as pessoas mais velhas também tinham e que nós também entramos nela, não foi só o Miguel, a maioria de nós é chamado para esse mundo de tapar ele com a peneira, seja remédio, ou seja a cachaça, e até mesmo um lugar que você vai. Vamos supor que você vai ali, você faz a sua terapia, mas quando você volta, você não se promete nada. Você precisa pensar como é que você vai amanhecer para melhorar aquilo que não está bom para você.